A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para mais um vídeo gravar em relação à Escola Bíblica Dominical. Que Deus fale no seu coração e no meu, e que esse vídeo possa alcançar muitos corações, né? Que a palavra de Deus ela tem o seu poder e ela não volta para Deus vazia, né? E que assim a gente possa juntos, não estamos na igreja, mas juntos aprendermos. Então a lição de hoje ela vai ser a lição de número 7, com o título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19, né? Ainda estamos falando no capítulo 2. O textual fala em Efésios 2,14, que está escrito: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens, né? Lindo, né? A gente vai aprender hoje essa lição mostrando que Deus nos reconciliou, né? Se a gente aprendeu semana passada em relação aos gentios, né? Onde eles estavam, né? Qual era a sua posição, e através de Cristo qual a sua nova posição. E hoje a gente vai aprender essa reconciliação de nós, gentios, com Deus e com os próprios judeus. Deus fazendo, reconciliando todos em si mesmo, né? Reconciliando todos um povo, fazendo de dois um povo para si, né? Especial, zeloso, de boas obras, maravilhoso é o Senhor, né? Então vamos aprender. Então, começando a lição aí, lembrando que a gente está lendo o livro de Efésios, vou até deixar abertinho aqui no meu capítulo aqui, para a gente poder, separei alguns versículos já, mas para a gente poder lendo aos pouquinhos aí, tomara a Deus que o vídeo não fique comprido. A gente lê na introdução aí, já falando na introdução, que no versículo 13 do capítulo 2, você pode ver junto comigo, que tem duas palavrinhas assim chave para nós, para todos nós. Que no versículo 11 e 12, você vê a situação que estava o gentio, mas no versículo 13 ele começa a dar essa nova explicação de que onde está agora o gentio, né? Você vê que no versículo 13 ele fala assim, ó: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ele está falando vós que estavam longe, é gentio, né? E agora ele mostra porque no 14, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derribando da parede de separação que estava no meio. Aí você fica pensando assim, porque está justamente aí no primeiro tópico aí, no primeiro ponto, dizendo a parede de separação entre os homens. Mas os homens estavam separados? Sim, estavam. Quando você entende judeu e gentil, você já vê que existe essa separação, né? Essa separação que a própria religiosidade dos judeus fazia com que os gentios estivessem a par de tudo aquilo que eles viviam, né? Como se as promessas e tudo aquilo que Deus tem era só para judeu. Mas aqui a gente entende que essa parede de separação entre os homens fazia com que justamente não desse acesso a todas as pessoas, esse livre acesso que Cristo vai dar. Então existia essa separação, a religiosidade, o judaísmo em si colocava somente herdeiros da promessa aqueles que eram do povo de Abraão, né? Que eram do povo de Deus. Mas quando Cristo vem a esse mundo, que é o como a gente leu lá no versículo 13, mas agora em Cristo, Cristo faz o que? Ele derriba esta parede, né? Derruba, traz por terra essa parede que nos fazia separados. E a gente vê já logo no segundo ponto que é derrubada essa parede que fazia essa separação, né? Através de quê? Como que essa parede, se existia essa diferença real na vida de um judeu entre o gentio, como que foi derrubado? Através da pessoa de Jesus. Paulo faz uma analogia, é interessante você ver que na lição ele fala até muralha, né? Porque no templo, se você conhecer a história do templo,
Quem fez o templo, o primeiro templo foi Salomão, né? Depois teve toda aquela situação de serem cativos, aí foi derribado o templo de Salomão. Foi feito depois retomado por Zorobabel. E depois de novo, né, com outras situações, o templo foi reerguido por Herodes. E ele teve até uma, vamos dizer assim, uma intenção política, né? Não só de trazer o templo de novo para judeus, mas fazer uma parte do templo que ficava assim, vamos dizer assim, em volta, né, do santuário, onde os gentios pudessem estar ali. Mas ali havia um muro, literalmente, que separava, né, que o gentio não podia passar daquela parte, porque a parte sagrada era realmente para que os judeus pudessem estar. Mas os gentios podiam estar naquela parte em volta e ali ouvindo dos mestres, daqueles que queriam trazer o judaísmo ao coração do povo e trazer a palavra, né, ao coração daqueles que ainda não conheciam o Deus verdadeiro. Mas isso era assim muito restrito, né? O gentio realmente ficava de lado mesmo na situação, separado do povo gentio, se sentia realmente separado. Mas com essa situação, né, com esse privilégio que nós tivemos do próprio Deus, né, enviar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, essa separação, essa divisão que tinha entre o povo judeu e gentio foi derrubada. E foi derrubada através da morte de Cristo. A gente vai ler, quer ver um versículo que vai ajudar a gente a entender bem isso daí? Que é Hebreus no capítulo 10, versículo 19 e 20. Está escrito assim, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o próprio Cristo fez o que? Agora um caminho para que nós pudéssemos chegar até Deus. E isso nós, quando eu falo nós, é nós todos. Lembra que a gente ensinou, né, que você aprendeu, você sabe também, quem já sabe, que gentil era todo e qualquer povo que não era judeu? Então todo e qualquer povo que não sendo judeu, chegasse até Deus através da pessoa de Jesus Cristo, tinha o que? Esse novo caminho, tinha esse acesso que Deus daria através da pessoa de Jesus Cristo. E esse é o novo concerto que Deus faz, né, com o povo, trazendo Jesus para Salvador, para a salvação de toda a humanidade. Continuando aí, no terceiro ponto, diz assim, o conceito da lei e dos mandamentos. Nós que conhecemos um pouco a Bíblia, vamos entender que se você ler bem assim, estudando mesmo a lei de Moisés, você vai entender que existe a lei dividida em 3 esferas. Primeiro tem a lei civil, a lei moral e a cerimonial, que cada uma consistia. A civil era todos os direitos e deveres de um cidadão judeu, né? Toda a responsabilidade que ele tinha com o seu próximo, com as pessoas, com a sua família, com o povo em si, né? A lei moral era toda a sua responsabilidade pessoal, ou seja, a sua santificação diante de Deus. Porque Deus, lembra que a gente comentou da circuncisão? Deus havia separado esse povo para ser um povo santo, um povo transformado, um povo que vivesse, cumprisse, obedecesse a lei de Deus para que pudesse se santificar. Né? Deus fazia suas exigências na lei, no mandamento, e ele tinha que cumprir. Né? O gentio estava longe disso porque nem conhecia a lei, mas o judeu que conhecia tinha que vivenciar isso. E a esfera cerimonial era toda cerimônia, ritual, toda culto ou maneira de agir em relação a Deus, né? E essas regras que eles tinham que cumprir. Até na lição coloca ali como sacrifício, circuncisão, comida, bebida, dias de festas, lua nova, sábado, todas essas coisas faziam parte da lei cerimonial, né? E toda essa lei, esse conjunto de lei não foi capaz, a gente sabe, a gente entende, não foi capaz de salvar o judeu. A lei, a Bíblia mesmo fala que em Romanos 8, que a lei ela é impossibilitada de salvar, de justificar o homem por causa da carne. A carne estava enferma, né? A carne estava fraca. Então o homem não tinha condição, por mais que as regras estavam escritas, ditadas,
colocada para que eles vivessem isso, havia dificuldade para o homem, né, judeu cumprir isso. Por quê? Por causa do pecado. Porque o pecado reinava, né, dentro do coração do homem. Até quando eles tinham que entregar o seu sacrifício, a Bíblia mesmo ensina que o sangue do cordeiro, daquele que ia ser imolado no momento, ele só cobriria a culpa daquele que estava sendo ali pedindo o perdão. Mas ele não tinha capacidade de purificar aquele pensamento, purificar aquela pessoa a ponto dela não pecar mais, né? Então não fazia dela uma nova pessoa, apesar dela estar entregando aquele sacrifício pedindo perdão, não fazia dela uma nova pessoa. Então a lei ainda ela estava assim, vamos dizer, por mais perfeita que ela estava incapaz de purificar perfeitamente o homem. Então aqui, quando Jesus Cristo fala, né? Se você ler lá, vamos ler comigo, em Mateus 5,17, é um versículo até importante da gente ler aqui e entender que Jesus mesmo fala isso. Ele fala assim, ó: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim abrogar, mas vim cumprir, né? Mas cumprir, não vim abrogar, mas cumprir. O que Jesus está falando com isso? Se você ler a quarta parte aqui desse tópico, quando fala que a revogação da lei, você fica um pouco confuso. Você pode dizer assim, irmã Solange, eu não estou entendendo o tópico 4, o subtópico 4. Porque ali ele fala da revogação da lei. Mas se Jesus veio para cumprir, por que a lição está falando em revogar? Porque, como eu falei, e a Bíblia ensina, que nenhum homem foi capaz de cumprir a lei, a não ser o próprio Jesus Cristo. Ali ele fala, né, vim cumprir, e ele cumpriu mesmo. Foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. E mais do que isso, lembra da parte cerimonial, que a gente entendia que todo aquele aparato que o judeu tinha que fazer, toda aquela maneira que ele tinha que viver e obedecer e trazer o seu sacrifício? Cristo, ele veio para ser não só aquele que ia entregar como um sacerdote, né, mas aquele que ia ser o próprio sacrifício. Por isso que a gente fala, a Bíblia ensina que ele veio cumprir, e cumpriu mesmo. Ele não só foi aquele sacerdote santo, segundo a ordem de Melquisedeque, mas também aquele que entregaria ele mesmo como um sacrifício. Ele seria o cordeiro imaculado, o cordeiro sem pecado, sem mácula, né? Para que pudesse tirar a culpa do ser humano. Então ele veio realmente para cumprir, veio realmente para trazer a salvação ao ser humano, né? E é nessa situação que a gente vai entender que ela foi revogada, nesse sentido de que aquele pacto, aquela aliança que havia daquele tempo para trás, foi o quê? Anulada. Agora é uma nova aliança. Que nova aliança é essa? Na pessoa de Jesus Cristo, né? Ele traria sobre nós agora, através do seu sacrifício, da sua obediência, do seu amor, da sua abnegação, de que ele seria o nosso Salvador. Então vamos continuar. No segundo tópico, quando fala assim, de que pela paz Cristo fez um novo homem. Essa reconciliação que Cristo traz sobre a nossa vida, sobre a vida do judeu também, traz paz ao nosso coração. Por que traz paz? É interessante a gente entender que essa reconciliação, o que Deus faz, ele é tão maravilhoso, tão perfeito, que ele nos traz uma paz que não é comparável. A Bíblia diz assim que não, é fora do nosso entendimento, né? Acima do que nós podemos entender. Tanto é que, vamos ler aqui, em João capítulo 14, 27, você pode procurar na sua Bíblia aí, vai estar escrito assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, a paz que o mundo tem para oferecer, ela é circunstancial. Muitas vezes você pode achar que, não, eu tenho paz, eu estou em paz com meu marido, estou em paz com a minha casa, estou em paz no meu trabalho, mas alguma coisa sai fora daquilo que você está acostumado, pronto. Já derruba tudo a situação que está na sua vida. Mas a paz que Cristo dá é independente das circunstâncias. E a gente vê isso em meio ao povo de Deus, que muitas das vezes você não tem aquele lar que você pretendia ou gostaria de ter, porque existem situações difíceis entre o seu casamento, mas a gente entende que Cristo é capaz de tudo isso resolver.
Então a paz reina dentro de nós, a esperança de que Deus estará cuidando de nós, guardando a nossa vida, nos abençoando, e que as coisas, ao seu tempo, tudo, a Bíblia mesmo fala, né? Que todas as coisas contribuem para o bem daquele que crê. Então aquele que crê tem uma paz imensurável, né? E aqui a gente vê, entende que nesse tópico, falando que a Cristo, pela paz Cristo faz um novo homem, ali até na lição dá vários conceitos de paz. Ele fala assim, ó, que paz é boas relações, fim de um conflito, pode ser o estágio de uma tranquilidade, de uma qualidade espiritual, ou seja, a paz que Cristo tem para nos dar, ela vem de dentro para fora, ela não está relacionada ao que vamos viver ou que vamos vivenciar, mas o que está dentro de nós, como está dentro de nós, né? E essa reconciliação traz isso. Se você ler no versículo Romanos, quer ver? Romanos 5, vamos abrir aqui rapidinho. Eu não tinha separado aqui escrito no papel, mas dá pra gente ler, ó. Romanos 5:1, até tem um corinho que as crianças cantam nesse versículo, né? Os corinhos antigos, a gente canta o próprio versículo, né? A gente pode até ensinar vocês no final da aula. Que tá escrito assim, ó. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo que o que Deus traz ao nosso coração é tão maravilhoso? Vou deixar em Efésios aqui já, para mim não me perder depois. Tão maravilhoso que ele traz paz com Deus. E essa reconciliação que Deus traz tanto ao judeu quanto ao gentil é algo que nos reconcilia com Deus e com os homens. Por isso que essa parede é derribada. Por isso que é tirada essa barreira entre um povo e outro. Mas fazemos o quê? Sentimos a partir do momento da morte de Cristo que somos um só, somos uma família em Cristo Jesus, né? E isso é maravilhoso, é sem igual. Continuando aí, ó. No ponto 2 do tópico 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Além dele ser, né, como nós lemos lá em Isaías 9:6, o príncipe da paz, ele é a própria paz, né? Na pessoa de Jesus Cristo está a paz que traz dentro do nosso coração essa tranquilidade, saber que temos agora, pela fé, essa reconciliação com Deus. Aqui fala que em João, que a gente já leu, que deixa-vos a paz, ele fala que paz que Deus dá é diferente. A paz que Deus dá, ela é uma pessoa, ela está numa pessoa. E quando você levanta sua mão aceitando a Cristo, rendendo seu coração, entregando sua vida a Ele, o Espírito de Deus vem morar dentro do nosso coração, segundo a palavra de Deus. E isso está trazendo o quê? Essa paz com Ele. O Espírito de Deus coloca essa paz dentro do nosso coração. Então, por isso que a gente fala aqui que Cristo é o motivo da nossa paz. No terceiro ponto, a nova humanidade formada pela paz. A gente entende, né, quando a gente vê o mundo como está, situações, quando você vê documentários antigos falando de guerras e situações, você vê que só mesmo Cristo, habitando dentro do ser humano de uma maneira plena, é que realmente pode haver paz sobre a terra, né? Haver paz verdadeiramente quando aquele que é obediente, que entende os planos de Deus em relação à humanidade, em relação ao seu próximo, em relação a si mesmo, né, com o seu relacionamento com Deus, a gente vê que só Cristo mesmo é quem pode restabelecer isso na vida de um ser humano, né? Então a gente colocando aqui, terminamos esse tópico dizendo que essa nova humanidade é aquela que confia no Senhor. Aquela que não tem mais essa diferença, dizer que eu sou mais do que você, porque eu entendo que eu estou mais próximo de Deus do que você. Não, Cristo nos coloca todos no mesmo lugar, no mesmo patamar. Todos somos pecadores, todos necessitamos de salvação e perdão na pessoa de Jesus. Terceiro tópico agora. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Quando a gente entende que Deus veio, né, mandou seu Filho Jesus para que morresse aqui no nosso lugar, para que nos desse a salvação e cumprisse, né, tudo aquilo que Deus queria em relação à nossa vida, a gente vê que Deus não fez assim. Salvou um povo, também salvou outro povo para continuar na mesma. O povo gentil aqui e o povo judeu ali. Não. Pela cruz, os dois fazem o quê? Esse agora, um novo corpo.
os dois pela cruz, através de Cristo, podemos ser um só corpo, um só povo na presença de Deus. Então aqui nesse tópico começa já mostrando que Cristo faz o quê? Se fez maldição por todos. Vamos ler lá em Gálatas 3,13, ó. Vamos achar aqui. Gálatas 3,13, ele tem um versículo que fala muito forte ao nosso coração, ó. Mostrando que Cristo se fez maldição por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Da onde que ele está tirando essa passagem bíblica, né? Gálatas foi Paulo que escreveu. Ele está tirando do Velho Testamento. No livro de Deuteronômio mesmo já havia dito isso, que quando o homem ficasse pendurado no madeiro, era se dado como maldito, né? Era aquilo um escândalo, era aquilo algo assim difícil para um judeu. Então, quando a gente vê que Cristo se fez maldição por nós, ele fez o quê? Ele tomou toda a ofensa que nós mesmos havíamos feito diante de Deus pelo pecado que reinava em nossa vida. Ele toma esse pecado para si e vai até a cruz, né? Resgatando a nossa vida e cravando contra nós, aquilo que estava contra nós, cravando na cruz toda a nossa salvação, toda a nossa reconciliação com Deus ali na cruz foi feita, porque ele se fez maldito pela nossa vida. Se a maldição estava sobre nós, se a condenação estava sobre nós, ele tomou sobre si toda essa condenação e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, né? Como a gente falou que ele veio cumprir, ele veio ser aquele cordeiro que tirava realmente a culpa, ele veio ser imolado para que nós pudéssemos ter a salvação. E ali no segundo ponto desse tópico diz reconciliação pela cruz, que é em Colossenses 2,14, que foi o que eu citei, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você pode prestar atenção que ele está falando aqui, ó, aquilo que era contra nós nas suas ordenanças. Ou seja, a lei mostrava que nós éramos pecadores, porque nós não conseguíamos cumprir. Nós não tínhamos capacidade de cumprir a lei, né? Toda aquela exigência de santidade, nenhum homem conseguia cumprir, nem os judeus, que foi separado, que foi eleito, que foi escolhido por Deus, conseguiu cumprir, a não ser o próprio Cristo, né? Então aqui nessa passagem mostra que Cristo vai e toma aquilo que era contra nós e crava lá na cruz para que nós pudéssemos ter a salvação. E isso para nós e para os judeus, né? Outro lá, vamos lá. Reconciliados na cruz em um corpo. Como a gente falou no comecinho, Deus não salvou os dois povos, né? Derrubou a parede para que continuasse, mesmo sem parede, os dois povos ali. Não, ele fez agora o quê? Um novo corpo. É interessante a gente entender que até hoje, é engraçado a gente pensar assim, mas muitas pessoas, infelizmente, é que nem, vamos usar o exemplo que a gente usou de muro de separação no nosso tempo, por exemplo, quando a gente pensa lá no muro da Alemanha ou aquela separação que entre as duas Coreias. Você vê que no caso da Alemanha, quando foi derrubado aquele muro, as pessoas que eram a favor daquele muro, preste bem atenção, que eram a favor daquele muro, mesmo que o muro não estava ali, eles ainda tinham essa separação entre o povo que morava do lado de lá. Eles ainda tinham aquele preconceito, eles ainda tinham aquele dizer que nós estamos certos dos nossos conceitos e vocês estão errados dos seus conceitos. Ó, para você ver, o muro já não existia mais lá literalmente, mas ainda vivia. Para quem concordava com o muro. Para quem não concordava com o muro, que via aquilo como uma separação, aquilo como um sofrimento de não estar podendo estar com aquelas pessoas que faziam parte do seu povo, né? Mesmo tendo conceitos diferentes, mas eram o mesmo povo, uma mesma terra, o mesmo país. Quando aquele muro foi derribado, acabou toda a diferença. Mesmo que eu tenha sido criado, mesmo que eu tenha vivido uma política diferente, agora eu tendo a oportunidade de viver com você novamente, a gente pode vivenciar outras coisas juntos.
né? Então, quem não queria aquele muro, quem era contra, quando aquele muro foi tirado, foi maravilhoso. E hoje em dia a gente vê, contextualizando para os nossos dias, que Jesus ele veio, tirou esse muro, né, essa barreira que existia entre judeu e gentil, perdoou os nossos pecados, né, morreu, ressuscitou, nos deu uma nova vida, participantes da agora da promessa de Deus, de um povo santo escolhido, né? Mas existe ainda as pessoas, sendo judeu ou não, que ainda sentem essa diferença e que querem vivenciar isso. É interessante que às vezes no próprio cristianismo existem pessoas que não entendendo e não compreendendo pelo Espírito de Deus a mensagem do Evangelho, elas ainda fazem diferença entre aqueles que creem. Jesus mesmo falou, em João falando, né? Escrevendo e falando que Jesus fala assim, que ele veio ao mundo para salvar a todos. Né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, vamos desde o começo. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus mostra essa reconciliação e hoje mesmo assim existem pessoas que fazem essa diferença. Mesmo dentro, infelizmente, mesmo dentro às vezes do próprio cristianismo. E a gente tem que entender que não existe mais, vamos ler o versículo lindo que fala lá em, quer ver? Deixa eu separar aqui. Que fala que não há mais, Colossenses capítulo 3 e 11, olha que lindo. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra de Deus. Tudo isso por nós, e não pelo judeu e não pelo gentil, mas por todos. No mesmo cristianismo, como eu estava citando aqui, a todos os que creem, Deus deu essa oportunidade de ser reconciliados com Cristo. Reconciliados com Deus através do sangue, do sacrifício que Cristo fez. E é interessante a gente até dar uma destrinchada nesse Hebreus 12, vamos ler aos pouquinhos aí para a gente poder ter uma melhor compreensão. Olha só para você ver, vamos ler devagar, ó. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ou seja, aquele quem criou, aquele quem fez, aquele quem teve a ideia, aquele que teve o plano e que consumou esse plano. Pelo gozo que lhe estava proposto. Qual gozo estava proposto para Cristo para que ele viesse a esse mundo fazer esse sacrifício? O gozo de que eu e vocês seríamos salvos. O gozo de que todas as nações agora poderiam ser um corpo em Cristo Jesus. Todos os povos, não haveria mais diferença, não haveria mais, vamos dizer assim, diferença espiritual se em Cristo todos estivessem. Porque Cristo, como cabeça, ele comanda o corpo, não é assim? Então vamos lá, continuando, ó. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Qual afronta que ele tinha desprezado? Como a gente citou aqui no subtópico 1, para o judeu estar numa cruz, estar pendurado no madeiro, era uma afronta, era uma humilhação. Mais ainda para Cristo. Por quê? Porque ele tinha culpa. Ele foi culpado para que pudesse ser pendurado numa cruz. Ele era maldito para que estivesse lá sendo crucificado, culpado de uma coisa que ele fez? Não. Então, mais humilhação ainda era para Cristo, sendo inocente, tomar essa culpa. Tomar essa culpa por mim e por você. Pelos judeus, por mim, por você e por todos os povos. Então ele vai lá e se humilha, né? Lá, como a gente diz aqui, suportou a cruz, desprezando a afronta, desprezou tudo aquilo que pudesse ser humilhante, né? Mas assentou-se à destra de Deus, cumpriu, foi lá, fez o que tinha que fazer e volta para Deus, para estar à destra de Deus, né? E isso por quê? Por amor. Cristo faz isso por amor aos judeus, a gentios e a todos quanto assim o creem.
creem nele, né? Porque a gente sabe, a Bíblia mesmo ensina que, como a gente falou no versículo de João 3,16, todos aqueles que creem, né? Foi morto, morreu na cruz para todos aqueles que creem, não pereça, mas tenha vida eterna. Maravilha, né? Glória a Deus. Então, para a gente terminar aqui, como a gente falou, reconciliados na cruz em um corpo. Cristo sendo cabeça daquele corpo que se fez de vários povos, que fez de dois, né? De judeus e gentios, estando ali juntos no corpo, Cristo comanda a cabeça. Cristo comanda, como cabeça, ele comanda todo o corpo. E é isso que vai, independente de eu ser gentil, ser criado de uma maneira, ter conhecido a vida de uma maneira, não ter sido assim conhecido as promessas de um povo judeu, não ter vivenciado a vida como um judeu vivenciou, Deus me dá a oportunidade, assim também para o judeu, de sermos agora 2 em 1. Sermos um povo só, reconciliados na carne, né? Reconciliados na carne de Cristo, que foi lá como um véu, né? Que foi rasgado de alto a baixo. Cristo sofreu para que abrisse o caminho para que pudéssemos estar na presença de Deus agora. Não fazendo mais essa separação, mas fazendo um povo só. E que povo que é esse? Você consegue me dizer? A igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo, a Bíblia mesmo fala. E essa igreja é quem? Somos todos nós resgatados, né? Redimidos, salvos pelo sangue de Cristo, transformados pelo poder do seu Santo Espírito e em processo de santificação a cada dia da nossa vida, cada dia sendo melhor, como a luz da aurora, né? Que cada dia vai sendo e brilhando, brilhando mais para que um dia sejamos como seu próprio Filho Jesus. Porque essa é a intenção, né? Sermos como aquele filho amado, aquele filho que Deus se compraz, que se alegra em ver as atitudes, a transformação que o próprio Espírito de Deus fez dentro de si, dentro dele, né? Dentro do homem. E aí a gente vai ler lá em Efésios 3:6, já não no capítulo 2, mas no 3, que diz assim, ó, 3:6. A saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, os gentios agora herdam as mesmas promessas que os judeus tinham, né? As mesmas promessas que foram feitas àquele povo naquele tempo, os gentios agora podem sim desfrutar das mesmas promessas em Cristo Jesus. Por isso que Efésios fala muito dessa expressão, em Cristo, porque em Cristo Deus fez um povo só, um corpo, né, para que Cristo pudesse ser o cabeça e reinar no nosso coração. Então fica essa lição no seu coração e no meu, para que a gente possa entender que não somos mais, não coloque você colocar de novo um outro muro. Mas lembre-se que Cristo já quebrou toda e qualquer barreira que possa haver entre os homens e entre Deus. Ele põe ele restabelece a reconciliação homem com homem e homem com Deus, né? Traz essa reconciliação para que todos nós cheguemos até Deus, todos nós venhamos à presença do Senhor, entremos com ousadia no santuário do Senhor através da pessoa de Jesus Cristo, amém? Então que isso fique no seu coração e no meu, e que nós venhamos dar valor nesse sacrifício que trouxe para nós a reconciliação, esse sacrifício maravilhoso que Jesus fez para que um dia nós pudéssemos dizer, ora vem Senhor Jesus, vem sim nos levar para junto de Ti para toda a eternidade. Amém? A paz do Senhor para todos.